Romanos 11, de 33 a 36. Quero ler com vocês. Eu vou ler esses versículos e depois eu vou orar mais uma vez. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa, para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Eu vou ler de novo. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa, para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado por esses textos, Senhor. Pelo texto que nós vamos ler, pelos textos que nós vamos ler da tua palavra, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de te conhecer mais e mais através da tua palavra, através desses versos. Eu quero pedir que o Senhor nos dirija na compreensão, quero pedir que o Senhor nos dirija nesta conversa, na exposição do texto, que possamos de fato ser desafiados à comunhão com o Senhor, que possamos ser desafiados ao relacionamento com o Senhor, que possamos ser desafiados a olhar para esta vida, para este mundo, para cada detalhe da nossa vida, debaixo da prioridade que o Senhor tem para nós, debaixo daquilo que o Senhor considera importante. Nos ajuda, Senhor Deus, a considerar importante aquilo que o Senhor considera importante. Ajuda-nos a valorizar isso, ajuda-nos a valorizar a tua palavra e o aprendizado dela também, Senhor. Eu te agradeço pelo privilégio, peço que o Senhor fale conosco agora, através desse texto. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós viemos conversando nas últimas semanas em Romanos, na sequência de Romanos, tá bom? E hoje eu entraria no capítulo 9, tá? Fizemos até o capítulo 8 na semana retrasada. Aí o Alex pregou em Hebreus semana passada, né? E hoje eu retomaria no capítulo 9. E eu pretendo falar sobre o capítulo 9, mas eu não vou entrar em detalhes do capítulo 9 hoje. Eu quero fazer um resumo do capítulos de 9 a 11. São 3 capítulos, tá? Eu vou fazer só destacar uns pontos principais desses 3 capítulos, de 9 a 11, tá bom? E daqui a pouco eu vou explicar já para vocês por quê. Vamos voltar só aqui na semana retrasada, quando eu li esse texto de Romanos 8, 35 a 39. Eu li eles aqui agora para vocês, né? No começo do culto. E foi o que a gente terminou, na verdade, o capítulo 8. E olha só que interessante. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? Perseguições ou fome? Miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós falamos sobre isso há 2 semanas atrás. E nós viemos já a 8 capítulos. O apóstolo Paulo falando sobre a salvação, né? E ele falando que Deus, em Cristo, fez tudo o que fez, mesmo ninguém merecendo, para que nós pudéssemos ser salvos e sermos unidos por causa desse amor. E aí ele está dizendo, não tem nada que pode nos separar desse amor de Cristo. E interessantemente, irmãos, se a gente fosse desse capítulo, daí do capítulo 8, do finalzinho do capítulo 8, e a gente pulasse direto para o capítulo 12, nós não sentiríamos falta, aparentemente, de quase nada.
Porque ele começaria o capítulo 12 dizendo assim, portanto, irmãos, né? Ele acabou de falar do amor, ele acabou de falar do que Cristo fez por nós e que nos uniu nesse amor. E aí ele diz, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Romanos 12, versículo 1. E interessantemente, por que eu pulei direto para o 12? Porque a partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo vai fazer algo que ele faz em praticamente todas as suas cartas. Ele faz um pedaço dela, mais da metade dela, ele fala sobre a teoria que nos une a Cristo, ou a teoria do relacionamento com Cristo, ou aquilo que, as bases da nossa fé. E aí nos capítulos finais, geralmente das cartas dele, ele fala de forma prática, então, como é que isso nos leva a viver. E a partir do capítulo 12 ele vai fazer isso. Ele vai então nos levar de forma prática. Como é que tudo que nós vimos, dos capítulos de 1 a 12, de 1 a 11, a viver tudo isso dos capítulos de 12 em diante. Então, o que eu estou dizendo é que do capítulo 8 até o capítulo... Eu poderia pular direto do 8 para o 11, do 12, desculpa, e nós não sentiríamos falta de grandes coisas. Mas o capítulo 9, 10 e 11, eles estão lá de propósito, com certeza, por um motivo. Mas ele vai dar um exemplo com a história do povo de Israel. Ele vai falar sobre o povo de Israel. E ele vai mostrar na história do povo de Israel como é que tudo aquilo dos capítulos de 1 a 8 se aplicaram, ou como aquilo chama a atenção. Por quê? Olha só, nós terminamos o capítulo 8 dizendo que nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus. E aí o apóstolo Paulo, ele provavelmente ouviu uma pergunta constante das pessoas para ele, dizendo assim, mas o que aconteceu com o povo de Israel então? O povo de Israel não foi o povo escolhido de Deus? O que aconteceu com eles? Em que situação eles estão? Olha só, o capítulo 9, no versículo 6. Acaso Deus deixou de cumprir sua promessa a Israel? Então talvez essa era uma pergunta que o apóstolo Paulo ouvia muito, né? Tá bom, nada pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus é fantástico, é incrível, é poderoso. Mas o que aconteceu então com as promessas feitas ao povo de Israel, a nação de Israel? A Israel como uma nação, tá? Porque Israel é uma nação. E aí então, nos capítulos de 9 a 11, ele vai falar um pouco sobre isso. Ele vai explicar como é que tudo que ele falou dos capítulos de 1 a 8 se aplicam ao povo de Israel. E nós vamos ver por partes nas próximas semanas, tá? Hoje eu quero fazer só um resumo geral desses 3 capítulos. Por quê? Porque no capítulo 9 ele vai falar sobre a história do povo de Israel no passado e como isso se aplica ao texto que o apóstolo Paulo quer usar. E aí o 10 vai falar sobre o presente e o 11 vai falar sobre o futuro. E a gente vai falar isso nos tempos certos, tá bom? Vocês não precisam se preocupar com isso agora. Mas o apóstolo Paulo quis responder essa pergunta. E eu quero começar então o capítulo 9. Olha como ele começa o capítulo 9. Por isso que essa pergunta ela é importante. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Olha como o apóstolo Paulo começa o capítulo 9. Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, e a minha consciência e o Espírito Santo a confirmam. Aí ele vai dizer qual é o que está acontecendo no coração dele, que ele vai dizer agora. O meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim por meu povo, meus irmãos judeus. Eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Eles são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória. Deus, né? Deus lhes revelou a sua glória. Fez uma aliança com eles e lhes deu sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo, quanto à sua natureza humana, era israelita. Ele vai falar sobre Cristo. E ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. Irmãos, esse começo do capítulo 9, depois dele falar que nada pode nos separar do amor de Cristo, e talvez venha na mente dele o povo de Israel, porque ele mesmo é israelita, Paulo, né?
E a angústia do coração dele, no sentido de olhar para o povo dele e perceber que o povo dele estava perdido, na sua grande maioria, não creram em Cristo, rejeitaram a Cristo, não reconheceram a Cristo. Isso deixava ele triste, ao ponto dele dizer algo que eu não sei se nós teríamos coragem de dizer. Eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo. Eu estaria disposto a aceitar a condenação e ir para o inferno, se isso pudesse salvar o meu povo. Se eles pudessem se encontrar com Cristo, se eu fosse separado de Cristo e isso pudesse levá-los para Cristo, eu estava disposto. Irmãos, isso é profundo, porque isso tem que nos fazer pensar sobre a vida das pessoas ao nosso redor, né? O apóstolo Paulo olhava para o povo dele, parentes, amigos, mas também a nação, né? Que eles têm uma história, uma identidade muito forte como povo. E ele diz, eles rejeitaram a Cristo. Como eu queria vê-los salvos. Como eu queria vê-los de forma diferente, né? O meu coração fica triste quando eu lembro deles, quando eu penso que eles estão perdidos. Isso não impediu Paulo de ter conversas duras com eles, de falar coisas duras para eles, por causa exatamente de Cristo, né? E ele vai dizer, o povo de Israel é o povo que Deus escolheu. Olha, eles foram escolhidos para serem filhos adotivos de Deus, e a gente vê isso na história, né? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que de todas as nações, existiam várias nações, e Deus escolheu um povo, que desse povo ele quis trazer a sua salvação. E esse povo que Deus escolheu foi o povo de Israel. Eles foram adotivos de Deus, ele lhes revelou a sua glória, eles viram Deus agindo através desse povo. Irmãos, e não é porque o povo merecia, é porque simplesmente Deus escolheu. Ele vai falar isso no capítulo 9, nós vamos entrar nisso hoje. Mas Deus escolheu esse povo, ele revelou a sua glória, eles viram agir de Deus. Quando a gente lê o Antigo Testamento e a gente fala do povo de Israel, e a gente fala de algumas coisas grandiosas, né, que a gente lembra lá, a travessia do Mar Vermelho, né, as pragas no Egito, tantas coisas que Deus fez ali no meio do povo, né, Deus sustentando o povo com o maná no deserto, tantas coisas que você fala assim, puxa, como isso aconteceu, né? Eles viram a ação de Deus presente, milagres constantes ao seu redor, né? Eles tiveram o tabernáculo, o privilégio de adorar, né, o Shekinah de Deus, a glória de Deus descia naquele lugar onde eles se reuniam. Então, eles tiveram esse privilégio de receber as promessas de Deus. Eles tiveram o privilégio de receber aliança com Deus, ou as alianças, né, que foi feito com Abraão, foi feito com Davi, foi feito com Moisés, direcionado ao povo, né? Eles tiveram esse privilégio. E aí ele fala que os patriarcas, isto é, Abraão, Isaque e Jacó, são do povo de Israel, ele vai dizer. São todos israelitas, né? Aí ele vai dizer, o próprio Cristo, no seu nascimento humano, ele era israelita. Então foi o povo que Deus escolheu para vir, da onde viria o Messias, que seria o Salvador do mundo. Não porque eles mereciam, mas porque Deus escolheu esse povo. Só que aí ele faz ele vai deixar muito claro quem é Cristo. Pela natureza humana, ele veio da nação de Israel, mas ele é Deus. Isso é inquestionável. Por quê? Porque era isso que os judeus não aceitavam de jeito nenhum. Jesus era um homem bom, Jesus era talvez um grande profeta, alguém que falou verdades com dureza, alguém que falou coisas bonitas, mas eles não reconheceriam que Jesus é Deus. Eles não reconheceram que Jesus era o Messias enviado de Deus para salvar. Esse foi o grande problema dos judeus. Interessantemente, porque eles estavam esperando o Messias. Isso era prometido a eles e eles estavam aguardando o Messias, mas quando Cristo veio, eles não aceitaram Jesus como sendo o Messias. Eles não acreditaram que Jesus era o Messias, né? E Paulo reforça, ele é Deus, Cristo, aquele que governa sobre todas as coisas desse mundo e é digno de louvor eterno.
Amém. Ele é Deus. Esse Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Mas o coração de Paulo, nesse sentido, pelo povo de Israel, né? E a gente vai aprender então um pouco sobre o povo de Israel. Exemplo do povo de Israel de tudo que a gente já viu sobre a salvação em Cristo, tá bom? E eu quis voltar porque, não sei se vocês lembram, lá no primeiro capítulo, que eu falei que era o tema da carta de Romanos, é o versículo 16, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho das boas novas ou do evangelho a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro do judeu e também dos gentios. E aí então o apóstolo Paulo vai trabalhar com essa ideia. Ele vai falar isso pra gente, vai conversar com a gente hoje sobre isso. Nesses 3 capítulos eu quero resumir para vocês. E a primeira coisa, irmãos, a história do povo de Israel, no capítulo 9. E uma pergunta que eu fiz pro texto, e para nós, e para você pensar, e para eu pensar, é: por que é que existe salvação? Olhando para a nação de Israel. Olhando para os gentios, olhando para tudo que Paulo escreveu até agora, nos 8 capítulos que a gente viu. Por que é que existe salvação? E ele vai falar um pouco sobre o passado do povo de Israel, tá bom? E aí a gente vai ver que a resposta vai ser eleição e graça. Eleição de Deus e graça. E eu quero ler com vocês alguns versículos do capítulo 9, tá bom? Por que existe salvação? Vamos dar uma olhada. Eu não vou entrar em detalhes acerca de cada texto, porque eu vou fazer isso quando eu chegar no capítulo certo. Mas eu quero dar um panorama geral para a gente pensar. Por que existe salvação? Vamos dar uma olhada nos versículos de 10 a 13 do capítulo 9. Esse fato não é único. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaque, entendeu? Isaque, Rebeca, eles tiveram filhos. Ela deu à luz gêmeos, versículo 11. Antes de eles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele e as chama sem levar em conta as obras que praticam. Foi dito a Rebeca: seu filho mais velho servirá ao seu filho mais novo. Nas palavras das Escrituras, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Irmãos, é interessante a gente perceber que por que existe salvação? Existe salvação porque ninguém conseguiria se salvar. Estávamos todos perdidos. E Paulo falou isso nos capítulos de 1 a 3, de 1 a 4. Ele bateu nisso várias vezes. Nem aquele que parece bonzinho, nem aquele que faz tudo certinho segundo a lei, os judeus diziam isso, ou porque eles tinham a lei, ou porque eles tinham a circuncisão, ou aquele cara bandidão, maldoso, malvado, também estavam todos perdidos. Ninguém, ele disse, ninguém, no capítulo 3, busca a Deus. Ninguém. Todos estão separados de Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos. E aí a gente olha para esse texto aqui, a gente lembra, né, porque Paulo está citando lá a Gênesis, quando teve Isaac e Rebeca tiveram filhos gêmeos, né? Esaú e Jacó. E Deus havia dito antes mesmo deles nascerem. Tinha dito para Rebeca que o mais novo, o mais velho servirá ao mais novo. O que era extremamente contrário do normal. O normal na cultura era mais ou menos como aqui no Japão, né? Quando o mais velho é que herda todas as coisas, é que assume a responsabilidade. Mas ele diz, não, vai ser o contrário. O mais velho vai servir ao mais novo. O mais novo vai ser o que vai estar à frente. E ele vai dizer, e ele diz isso, ele falou, isso mesmo antes de terem feito qualquer coisa boa ou má. Ele está mostrando. Não é por causa da pessoa em si. Até porque o texto nos mostra, Paulo fala pra gente nos primeiros 3 capítulos, que se deixar a pessoa, ela vai fazer somente aquilo que desagrada a Deus. Ela vai para longe de Deus. Esse é o natural da gente. O natural da gente, se Deus não intervir, não abrir os nossos olhos, não ajudar a gente, o nosso natural é que nós vamos para longe dele. Então, mesmo antes de terem feito qualquer coisa boa ou má,
Deus disse isso. E por que ele fez isso? Porque o propósito de Deus é que Deus escolhe as pessoas conforme o seu propósito. Ele a chama sem levar em conta as obras praticadas. Então ele não viu que Jacó ia ser mais bonzinho do que Esaú. E aí o texto fala aqui embaixo, amei Jacó, mas rejeitei Esaú, no sentido de escolhi Jacó. Ele vai ser da minha linhagem. A gente vai falar isso mais pra frente no capítulo 9, vocês vão entender melhor porque eu vou dar o contexto, né? Mas, irmão, se a gente for pensar, talvez algumas pessoas perguntaram, né? Mas por que Deus rejeitou Esaú? Né? E na verdade, a pergunta seria, por que Deus escolheu Jacó? Porque nenhum dos dois eram flor que se cheire. Nenhum dos dois eram coisa boa. Né? Você não ia querer Jacó como seu vizinho. Jacó, o enganador? Aquele que tenta passar a perna nos outros? Você ia querer Jacó como seu vizinho ali? Deixa suas ovelhas para ele cuidar, para ver o que acontece. Né? Tanto é que depois, quando Jacó encontra com Deus e tem um processo de transformação na vida de Jacó, Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. Então, Jacó, o enganador, deixa de existir. Ou deixa de existir no sentido, ele agora passa a ser Israel. Né? É isso que o texto mostra pra gente. Então, não é por causa de como ele era bom, porque não era. E é isso que é interessante sobre a Bíblia, porque desde o começo ele está mostrando que Abraão era um idólatra que foi chamado lá da terra e veio porque Deus o chamou. E de repente ele começa a buscar Deus, e todos eles. Então todos os pais do povo de Israel não eram gente boa, se você for ver. Jacó, que é o pai das 12 tribos de Israel, é tudo isso aí que a gente viu. Ele enganou o irmão, com a ajuda da mãe, né? Depois ele fugiu. Uma série de coisas que Jacó faz na vida dele. Mas esse era o pai da nação de Israel. Né? Então a Bíblia nos mostra que não é pela bondade dessas pessoas que Deus os escolheu e conduziu esse povo, e protegeu esse povo, para que trouxesse a salvação a todas as nações. Mas é porque Deus quis fazer assim. Deus tem o seu propósito. Então, por que a salvação existe? Porque nós estávamos todos perdidos. Todo mundo estava perdido. A nação de Israel estava perdida, né? E é interessante o que ele vai dizer no capítulo 9 ainda. Ele está falando sobre escolhas. E ele vai dizer o seguinte. O oleiro não tem direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e outro para uso comum? Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar a sua ira e o seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objetos da sua ira, preparados para a destruição. E é interessante essa imagem. Essa imagem já tinha sido usada em outros lugares, mas ela é muito interessante. Irmãos, o cara que faz vaso, ele pega barro, e daquele barro, da argila, ele faz um vaso que vai ser usado aqui como enfeite na mesa. Na época, ele fazia pinico, que ia ser usado no banheiro. Ele fazia qualquer coisa, a gente pode ver hoje. Pode ser um vaso de flor bonito, aquele todo, né, decorativo, que fica no lugar de honra especial. Ou pode ser um vaso, um cinzeiro, ou alguma coisa de menor honra, vamos dizer assim. Né? Ele faz isso do mesmo barro. E ele faz conforme ele quer. Ele pega o barro e ele faz do jeito que ele achar que deve. E ele está dizendo a mesma coisa. Deus, muito mais do que o oleiro que faz isso com o barro, Deus, muito mais, tem o direito. Ele pode fazer o que ele quiser para mostrar a sua ira e o seu poder. Suportando com muita paciência aqueles que são objetos da ira. Porque aqueles que são objetos da ira, irmãos, aqueles que não são salvos, eles são objetos da ira, isto é, eles vão receber ira, eles vão receber condenação, certo? Deus pacientemente suporta eles que são rebeldes, que desonram a Deus, que ofendem a Deus, que rejeitam a Deus, que acham que conseguem viver sozinhos nesse mundo, que acham que conseguem fazer tudo sozinhos.
que não precisam de Deus nesse mundo. Esses são aqueles vasos que serão objetos da ira. Eles receberão a ira, serão condenados. Então, Deus suporta esses objetos da ira com paciência, suportando as desonras, suportando as ofensas, suportando o modo como essas pessoas não reconhecem Deus, não o reconhecem, como o rejeitam. Deus está suportando, mas no momento certo, ele tem o direito de derramar a sua ira e o seu poder. Né? Então, o mundo, se Deus não tivesse salvado, se Deus não tivesse escolhido alguns, nós todos estaríamos perdidos. Então a salvação existe porque nós todos estaríamos perdidos. E aí nós podemos e precisamos olhar para a nossa própria vida e perceber o que Deus viu em nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui dizendo, sou salvo. Nada. Nada de especial. Deus quis salvar você. E já já a gente vai ler o texto um pouco melhor sobre isso, mas esse também não é o foco, tá? Mais uns versículos aqui do capítulo 9. Por que é que existe a salvação? O que significa tudo isso? Embora os gentios, que não são judeus, não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos. A gente viu isso nos capítulos 6 e 7. Como que eles foram declarados justos? Isso aconteceu pela fé em Cristo. Tá? Os gentios não buscavam a Deus, mas foram declarados justos porque creram em Cristo. O apóstolo Paulo mostrou isso para a gente lá, no capítulo 5 e 6. Já o povo de Israel, ele está dando o exemplo do povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. O povo de Israel se esforçou para cumprir a lei. Versículo 32. Por que não teve sucesso em ser salvo? Porque tentaram se tornar justos por meio das suas obras e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. Irmãos, o que Paulo está mostrando para nós é que o povo de Israel é um exemplo para a gente de que os gentios eram aqueles que ele mostra lá no capítulo 1. Distantes de Deus, fazendo as suas próprias consciências, seguem, fazem, querem, longe de Deus, não buscavam a Deus, incapazes de ser salvos por suas próprias forças. E aí ele mostra que os judeus, tentando cumprir a lei, se esforçando por cumprir a lei, também não alcançaram. E não alcançaram por quê? Porque eles acharam que eles podiam fazer sozinhos. Era o orgulho de achar que eu consigo, eu posso. Eu posso cumprir a lei, eu posso fazer direitinho, todos os detalhezinhos lá eu vou cumprir e eu vou conseguir. Deus vai olhar para mim e falar assim, muito bom, você é bom mesmo, eu vou te salvar. Mas eles não conseguiram, por quê? Porque eles tentaram se tornar justos por meio das suas obras e não pela fé em Cristo. Eles não conseguiram. Isso aqui nos mostra no capítulo 9 que a salvação ela é necessária. Porque todo mundo estaria perdido. Mesmo aqueles que estavam tentando buscar a lei de Deus. Eles não conseguiram. Porque eles faziam isso pelas suas próprias forças, pelo seu próprio orgulho, buscando, achando que conseguiam ser justos diante dos outros. E aí o apóstolo Paulo está nos mostrando o que ele mostrou já desde o capítulo 1. Ninguém é justo diante de Deus pelo seu próprio mérito, pela sua própria força. Então, quando a gente olha para o passado do povo de Israel, a gente percebe por que é que precisava de salvação. Mesma coisa para nós, que não somos judeus. Por que nós precisávamos de salvação? Porque estávamos perdidos. E eles também, distantes de Deus, buscando na sua própria força. Mas aí, continuando, o segundo ponto aqui, olhando, por exemplo, da história de Israel, a gente vai ver o capítulo 10. E no capítulo 10, o apóstolo Paulo vai falar sobre como é o meio de salvação. A gente já viu isso um pouquinho ali no final, que ele falou ali, mas ele vai falar um pouco mais disso no capítulo 10, que ele vai falar então do presente do povo de Israel. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes dos textos especificamente, mas depois quando chegar no capítulo 10, eu vou falar sobre eles.
Mas rebelião e misericórdia é aquilo que a gente vê no capítulo 10. O povo se rebelou contra Deus. Como? Rejeitou a Cristo. Eles não receberam a Cristo, eles não aceitaram a Cristo, eles não entenderam que Cristo era o Messias. E aí o que a gente vê? Misericórdia de Deus. Vamos ver alguns versículos aqui do capítulo 10. Capítulo 10, versos de 1 a 4. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Essa é a minha oração. Sei da dedicação deles por Deus. Olha que interessante. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Pois, não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam ao seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus. Pois Cristo é o propósito, o fim, para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê em Cristo é declarado justo. É interessante a gente pensar nesses versículos, porque o apóstolo Paulo fala, eu oro pela conversão dos meus irmãos judeus. Eu me importo com a vida deles, porque Deus vai derramar sua ira sobre eles se eles não crerem. Daqueles que não crerem, seja gentil, seja judeu. E eu oro por eles, porque eles rejeitaram a Cristo. Eles não entenderam como é que Deus torna uma pessoa justa. Como que Deus declara alguém justo? Não é pelos seus esforços. E ele veio mostrando isso desde o começo do capítulo, né? E ele vai falar, por que o povo de Israel está do jeito que está? Eu estou orando pela salvação deles. Porque eles se apegam ao seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei. E eles recusam a maneira de Deus, eles vão pelo caminho deles, eles rejeitam o caminho que Deus fez. Qual foi o caminho de Deus? Pela fé em Cristo. É o único jeito. Não há quem consiga, irmãos, agradar a Deus e não pecar. A única solução para o pecado foi a morte de Cristo, pagando pelo nosso pecado e levando a nossa condenação, e levando a culpa que era nossa por causa do pecado. É o único jeito. Só que o povo de Israel não entendeu isso. E ele continuou tentando ser justo diante de Deus. Olha como eu sou justo, Deus. Eu estou fazendo aqui direitinho, olha como eu estou sendo justo. Ele não entendeu. Né? Eles têm dedicação por Deus, mas é um entusiasmo sem entendimento. Eles estão indo por um caminho que está errado. Eles não estão buscando a salvação do jeito certo, que é reconhecer que não podem e que precisam de Jesus Cristo. Porque a lei, né, a ideia de que Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada, algumas versões dizem, porque o fim da lei é Cristo. Isto é, o objetivo final da lei, a lei aponta para Cristo. A lei conclui-se em Cristo. O resultado da lei é preciso de Jesus. Esse é o propósito da lei. E a gente já viu isso, se não me engano, no capítulo 7. E aí todo aquele que crê em Cristo será declarado justo. Mas o povo de Israel rejeitou isso. Então o modo de salvação, como é que uma pessoa é salva? Qual é o caminho de salvação? É pela fé em Cristo. E é nisso que eles tropeçaram, né? Foi a pedra de tropeço que a gente viu ali. Olha mais um versículo aqui. Mais uns versículos aqui. Versículos de 8 a 10. Na verdade diz, a mensagem está perto, está em seus lábios e em seu coração. Isso é uma citação de Deuteronômio, tá? Paulo está citando Deuteronômio. Inclusive, irmãos, só para os irmãos por curiosidade, quase metade das citações do Antigo Testamento em Romanos estão nesses capítulos de 9 a 11. Quase metade. Tá? De tudo que ele cita do Antigo Testamento em toda a carta, quase metade estão nesses capítulos, porque ele vai falar sobre as promessas ao povo de Israel e como Deus foi trabalhando com isso. Tá? Então a mensagem está bem perto, está em seus lábios, em seu coração. E essa mensagem é a mesma que nós anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a sua boca que você é salvo. Esse texto a gente usa bastante para falar de evangelismo, de missões e tudo bem, mas entendendo a ideia aqui,
Lembra que o apóstolo Paulo está falando sobre os judeus? Eles rejeitaram, eles foram pelos seus próprios esforços. Que, na verdade, qual era o caminho de Deus? Era crer com o coração em quem é Jesus. O que Jesus fez? Quando eu creio nisso e eu digo isso para ele, eu reconheço a minha culpa e eu confesso ao Senhor e eu peço ajuda, eu sou salvo. Eu sou declarado justo. Esse é o caminho de Deus. Esse é o caminho da salvação que Deus traz. Então, nós precisávamos de salvação porque estávamos perdidos. E como é esse meio? É através da fé em Cristo. Não é do esforço pessoal, a gente já viu isso durante todo o resto do capítulo. Agora para o capítulo 11, para a gente ir caminhando para finalizar aqui o capítulo, esse resumo. O exemplo na história de Israel, no capítulo 11, pensando aí no capítulo 11, qual é o propósito da salvação? E a gente vai pensar então sobre o futuro. E a gente vai ver sabedoria e poder, resultado, a glória de Deus. Qual é o propósito da salvação? Vamos ver alguns versículos aí no capítulo 11. Versículo 25 a 27 diz assim, no capítulo 11. Irmãos, quero que vocês entendam este mistério, para que não se orgulhem de si mesmos. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até o tempo em que... até que o tempo dos gentios se complete. E assim todo Israel será salvo, como diz as Escrituras, o libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. E esta é a minha aliança com eles, eu removerei seus pecados. Uma das coisas que, ao olhar para essa questão da eleição de Deus, quando Deus escolhe salvar e pensar na sua própria vida e pensar no povo de Israel, o apóstolo Paulo, no final do capítulo 25, do capítulo 11, ele começa a dizer, sabe por que Deus fez tudo isso? Eu quero que você preste atenção. Para que ao olhar para tudo isso que Deus fez, você não se orgulhe em si mesmo. Você perceba que não tem fonte de orgulho em você, não tem bondade em você, não tem força em você, não tem capacidade em você, ou em ninguém, nem no outro, né? No seu irmão aí do lado, ou naquele pastor que você admira, naquele pregador famoso, não tem bondade e mérito nenhum neles, na pessoa em si. Então, que a gente não se orgulhe de nós mesmos, né? Porque nós todos precisávamos de salvação, estávamos desesperadamente condenados. Então, essa é uma das primeiras coisas. Primeiras coisas para a gente pensar aqui. Sobre o propósito de Deus para a salvação. Dessa forma como ele fez. E próximos versículos, versículo 30 até 36. Eu li uma parte deles, mas eu vou ler de novo. Em outros tempos, vocês gentios, né, vocês que não são judeus, são os gentios, tá? Todo aquele que não é judeu, todo aquele que não faz parte do povo de Israel é gentil, ok? Em outros tempos, vocês gentios foram rebeldes contra Deus. Mas agora, por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia. Lembra que ele está escrevendo para a igreja, tá? Então, a igreja tinha gentios e judeus. Provavelmente, a igreja de Roma, a maioria era gentil, tá? A maioria era romano. Ele está dizendo assim, antes vocês eram rebeldes contra Deus, mas agora, por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia. A demonstração da misericórdia de Deus naqueles que não buscavam. Versículo 31. Agora, eles são os rebeldes. Antes eram vocês. Agora são eles. E Deus foi misericordioso com vocês, para que eles também participem da misericórdia deles. E Deus vai demonstrar a sua misericórdia também na vida, né, dos judeus. Versículo 32. Pois Deus colocou todos debaixo da desobediência para que de todos tivesse misericórdia. Então Deus vai mostrar que ele tem misericórdia, ele age. A salvação mostra a misericórdia de Deus. Por que mostra, irmãos? Porque se todos nós estávamos condenados e Deus decide salvar tanto de judeus quanto de pessoas que não são judeus, de gentios, pessoas que eram inimigos dele, que ele fala lá no capítulo 5, ele decide ir na direção dessas pessoas. Envia Jesus Cristo para morrer pelos inimigos. Traz essas pessoas e salva essas pessoas que não estavam buscando a ele. Ele demonstra misericórdia.
ele demonstra o desejo de essas pessoas, elas mereciam condenação, mas Deus quis tirá-las dessa condenação. E assim ele demonstra a misericórdia que ele tem. Em tudo isso que a gente viu, né, sobre a eleição, sobre a salvação e tudo mais, a misericórdia de Deus, ele termina aquilo que nós lemos agora no começo da mensagem. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo vai terminar esse pensamento todo sobre a salvação, sobre os israelitas e sobre tudo que ele falou até aqui, dizendo o seguinte: o que eu posso fazer? Eu posso adorar a Deus. É inalcançável para mim. Como são grandes a riqueza de Deus, como é grande a sabedoria de Deus, como é grande o conhecimento de Deus. É inalcançável, é impossível entender as suas decisões e os seus caminhos. Nós não conseguimos entender completamente. Nós podemos chegar diante dele e nós não vamos conseguir. E ele começa a fazer algumas perguntas. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Tem alguém? E isso aqui, Isaías faz a mesma coisa. Quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhar Deus? Não, Deus, eu acho que o Senhor devia fazer um pouco diferente porque não está bom. Quem sabe o suficiente? Quem lhe deu alguma coisa primeiro para que depois Deus precise retribuir? Quem falou, Deus, pega aqui, usa aqui, depois o Senhor me devolve? Quem? As perguntas são óbvias, ninguém. Aí o versículo 36, então o apóstolo Paulo termina nesse sentido. Ao pensar nesse Deus grandioso, todas as coisas vêm de Deus. Todas as coisas vêm de Deus. Todas as coisas existem por meio de Deus. Não só vêm, mas são sustentadas por Ele. Elas continuam existindo porque Deus as sustenta. A vida, o mundo, continua existindo porque Deus sustenta. O sol nasce, você tem mais um dia, o sol se põe, você tem ar para respirar, você tem frio, calor, você tem o suficiente para as plantas crescerem, você tem tudo isso, os seus órgãos funcionando, porque Deus sustenta todas as coisas. E o resultado é que para Ele são todas essas coisas. Tudo existe, então, para Ele. Ele é o centro de todas as coisas, irmãos. A Ele seja a glória para sempre. Amém. O apóstolo Paulo, ele olha para tudo isso, e ele repara em tudo isso e ele fala, o que eu posso dizer? Eu só posso me colocar de joelhos e adorar a esse Deus, reconhecendo, olha como nós somos incapazes, mas a Ele seja toda a glória, agora e para todo sempre. Ele é o único digno disso. Então, ao olhar, irmãos, para toda essa questão da salvação que a gente viu desde o capítulo 1 até agora, até o capítulo 11, o final disso isso deve nos colocar de joelhos adorando a Deus. Essa é a proposta do apóstolo Paulo. Nós não merecíamos, essa é a proposta do apóstolo Paulo, de adorá-lo. Tem mais um texto, mas ele não é do capítulo 11, ele é do capítulo 9. Mas é bem interessante também porque ele fala do motivo pelo qual a salvação vem, né? Ele age desse modo para que as riquezas da sua glória, brilhem com esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a glória. E nós estamos entre os que ele chamou, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. Para que as riquezas da glória de Deus brilhem quando a gente foi salvo, e a gente é salvo, e as pessoas são salvas, através do sacrifício de Cristo. É para que a glória de Deus brilhe ainda mais, resplandeça, seja vista, a misericórdia de Deus resplandeça, brilhe, seja exaltada, seja reconhecida. Então a salvação não pode ser ligada a como eu fiz para me salvar, porque a glória seria minha. Mas é para a glória de Deus. Então o objetivo da salvação é a glória de Deus. Deus é o centro do universo. Deus é o centro da sua vida, Deus é o centro da minha vida, Deus é o centro desse mundo. Deus não sou eu, não é você, não são as suas coisas. Deus é o centro da nossa vida. É isso que a gente precisa entender. E todo o capítulo, todo o livro de Romanos até aqui,
está apontando para isso. Deus é o centro. E nós somos chamados para perto dele, nós não merecíamos isso. Nosso destino também era condenação, mas ele nos trouxe para perto, ele quis fazer assim, com a sua vida, né? E de outras pessoas que estão aí ao redor do mundo. Ele escolheu. Né? O que isso faz com a gente? Nos coloca de joelhos para adorá-lo. Algumas coisas que eu quero citar aqui, que eu olho para esse texto e desafio meu coração, e eu aprendo com esses textos, de uma forma geral, tá? Dos capítulos de 9 a 11. Irmãos, eu preciso lembrar que as pessoas estão perdidas. Eu preciso lembrar disso. Quando eu olho para Paulo falando lá no capítulo 9, né? Eu aceitaria ser separado de Cristo se o meu povo pudesse ser salvo. É uma preocupação real com pessoas que estão perdidas. Por quê? Porque ele sabe que as pessoas estão condenadas sem Cristo. Eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim, eu sei que eu preciso mais buscar Deus, eu sei que eu preciso e tal, mas eu tenho minhas coisas para fazer, eu tenho tantas coisas, tantas atividades que eu tenho que fazer, né? Eu tenho trabalho tão puxado, e aí eu tenho correria no fim de semana, e acaba que eu não tenho tempo. A gente perdeu essa perspectiva de que a nossa vida gira em torno de Deus. E não em torno das nossas coisas e Deus é só mais uma coisa, sabe, irmãos? Parece que a gente esqueceu, a gente acha que Deus é só mais uma coisa na nossa vida. De tantas coisas que a gente tem para viver e fazer, né? O trabalho, o estudo, encontrar com os amigos, encontrar com a igreja, ler a Bíblia, é só mais uma coisa. De tantas coisas que eu tenho para fazer. Né? E a gente esquece que não é assim que a vida. A nossa vida, nós cristãos, Deus é o centro dela e todo o resto serve para que Deus seja glorificado. Né? Daqui a pouco o teto cai. E eu preciso me lembrar que pessoas estão perdidas. Pessoas estão perdidas, tá? Eu preciso refletir sobre a seriedade do que é pessoas estão perdidas. Isto é, pessoas estão indo para o inferno, elas vão para o inferno, elas vão ser condenadas. Elas vão ser levadas para um lugar totalmente distante de Deus, onde vão viver uma angústia profunda eternamente, longe de Deus. Isso vai ser castigo pela rejeição deles de Cristo. Eu preciso lembrar que as pessoas estão perdidas. E eu preciso lembrar que eu estava nessa condição. A salvação existe porque todos estavam perdidos, condenados, e pela graça ele decidiu salvar alguns. Eu estava nessa condição. Eu estava nessa condição. Né? Nós precisamos lembrar disso. Eu preciso lembrar disso. Né? Então essa é outra coisa, né? Todo mundo estava na mesma condição, não tem o melhor ou o pior. Todos condenados e pela graça ele decidiu salvar alguns. 3. Só existe salvação pela fé em Cristo. Não existe outro meio de salvação. Ele pagou pelos nossos pecados morrendo em nosso lugar. A gente fala isso o tempo todo, a gente precisa lembrar disso. E é isso que eu aprendo o apóstolo Paulo falando agora sobre o povo de Israel. Não existe salvação em nenhum outro. Não existe outro meio, não existe outro caminho. Só através da fé em Cristo, entendendo quem Ele é e o que Ele fez. Crendo nisso, se entregando a isso. Né? 4. A salvação existe para que Deus seja glorificado, Deus seja reconhecido, sua bondade seja reconhecida, o seu poder seja reconhecido, a sua misericórdia seja reconhecida, a sua graça seja reconhecida. Quando Deus nos salva, a gente pode olhar para Deus e perceber, puxa, como Deus é maravilhoso, como Deus é grandioso, né? Como Deus é bondoso. Deus, Ele é tudo isso. Ele não precisaria de nós para reconhecer isso. Mas quando Ele nos salva, a gente consegue entender o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é gracioso, o quanto Deus é bondoso. Sem isso, sem sermos salvos, Deus continuaria sendo bom, Deus continuaria sendo justo. Se Ele mandasse todo mundo para o inferno, Deus continuaria sendo justo e continuaria sendo bom. Ele não precisa de nós para isso. E a gente nunca repararia como Deus é bom, como Deus é gracioso, como Deus é misericordioso. A gente nunca saberia disso.
Ele nos permitiu saber. Ele nos permitiu nos aproximar dele nesse sentido, tá? Então, a salvação existe para que Deus seja glorificado. 5. Também serve para não nos orgulharmos e agradecermos. Então, se nós estávamos perdidos e Deus nos salvou, eu aprendo, né, que a salvação serve para que não há motivo de orgulho em nós. Não há. Mas que a gente possa reconhecer e agradecer que foi bondade do Senhor para com você, para comigo, né? E adorá-lo. Para finalizar, para a semana, eu coloquei 3 coisas para a gente orar, na verdade, tá bom? Vou pedir para você orar por isso. Você pode orar agora, quando a gente for terminar o culto aqui, e também durante a semana. Ore pelos perdidos e pela oportunidade de compartilhar o amor de Cristo. Ore para que Deus dê oportunidades para você compartilhar o amor de Cristo, aquilo que Cristo fez, sabe? Cristo morreu na cruz para que pessoas fossem salvas. Então, compartilhe isso, né? Você, pelo tudo que a gente já viu até aqui, nós não temos a responsabilidade de salvar ninguém. Nós não temos a responsabilidade de convencer ninguém. Nós somos chamados a compartilhar esse amor e essa bondade. A testemunhar com a nossa vida, a compartilhar com as pessoas, a falar quem foi Cristo e o que Ele fez por nós. Essa é a nossa responsabilidade. Deixa que a salvação acontece pela ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Mas nós somos chamados a mostrar, olha o que Cristo fez por nós. Então, ore por pessoas que estão perdidas e ore por oportunidades de compartilhar desse amor de Cristo, daquilo que Cristo fez por amor. Segunda coisa para orar é reconhecer que se Deus não tivesse aberto os meus olhos, os seus olhos, você estaria perdido, eu estaria perdido, e eu não sou melhor do que ninguém. Isso deve me levar a agradecer, tá? Eu preciso reconhecer que se Deus não tivesse me feito entender, eu continuaria perdido. Eu preciso lembrar disso. Isso tira de mim o orgulho e coloca em mim gratidão. Eu não conseguiria. Não existe ninguém melhor aqui. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém conseguiu salvar sozinho. Ninguém. Foi todos, graça de Deus, que abriu os olhos. Então, graças ao Senhor, um dia, alguém falou para mim do Evangelho. Alguém falou para mim o que Jesus Cristo fez. E aí, naquele instante, o Espírito Santo abriu a minha compreensão para que eu cresce naquilo, entendesse aquilo e pudesse me entregar aquilo totalmente. E eu fui salvo naquele instante e toda uma caminhada de Deus trabalhando no meu coração e me moldando e me ensinando, né? Então, ser grato por causa disso, né? Deus usou instrumentos humanos e falhos assim como nós. Usou na minha vida, usou na sua vida e nos usa na vida de outros, né? Então, ore por isso, né? Agradeça ao Senhor, reconheça isso diante do Senhor. E por último, precisamos orar pelo seguinte, pelo que eu acabei de falar. O centro, o mais importante da vida é Deus. O resto serve para glorificar a Deus. A gente precisa entender isso. O centro da vida não somos nós e o tanto de coisas que a gente tem para fazer. O centro da nossa vida é Deus. E Deus nos deu todas essas coisas que a gente tem para fazer para que a gente use essas coisas para glorificá-lo. Entendeu? Então nós não temos uma atividade ou várias atividades, parentes, amigos, filho, mãe, marido, esposa, escola, colegas, trabalho, dinheiro, pagar conta. Não é a nossa vida, essas coisas girando ao redor de nós. Nós estamos girando ao redor de Deus, Deus é o centro, e todas essas coisas que nós temos, amigo, escola, pai, mãe, filho, irmão, colegas de trabalho, colegas de escola, trabalho, pagar conta, tudo isso existe para que através disso a gente glorifique a Deus. Através dessas coisas que Deus nos dá para viver, a gente use elas para que Deus seja honrado. Então o centro é Deus. Essas coisas são instrumentos, então ore para que a gente reconheça isso, que você reconheça isso na sua vida, que você consiga olhar para as coisas ao seu redor e perceber, puxa, isso é para que Deus seja glorificado. E eu preciso viver isso para que Deus seja glorificado. Eu quero glorificar a Deus através dessa decisão, desse pensamento, dessa correção. Ok? Vamos orar?